foi um lagar, Gideão se escondeu. Com medo do midianita, o povo padeceu. Mas Deus em sua graça um chamado lhe fez: valente guerreiro, por ti salvarei Israel outra vez. Com poucos e sem força, ele a vitória nos deu. Não pela espada humana, mas pelo que ele moveu. 7.000 reduzidos a 300 fiéis, para que a glória fosse só do Rei dos céus. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Pela fé e obediência o pavor se espalhou. Os reis de Midian na fuga Deus desbaratou. Mas o povo tão fraco esqueceu-se do seu Deus, pedindo um rei humano, desviando os seus. A busca por poder, a soberba a reinar, a colheita amarga que a nação ia ceifar. A voz do profeta que a verdade clamou, das escolhas erradas o fruto se mostrou. Espada do Senhor, espada de Gideão. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Que nunca nos esqueçamos da mão que nos guiou, da graça que liberta, do amor que nos salvou. Humildes e fiéis, daqui a glória seja tua, em cada passo, em cada rua. Espada do Senhor, espada de Gideão. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Louvado seja Deus que nos dá a salvação. Em tua palavra está nossa direção. Amém. Olá, muito bem, bom dia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ótimo dia, meus amados, amigos, irmãos. Boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo, eu sou Alex, amigo de vocês, irmão, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias aqui, vindo trazer uma palavra de Deus, trazendo a leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, no canal Palavra Viva. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vai estar comigo hoje aqui no programa Palavra Viva. Já não esqueça, você que está no Facebook, ou você que está no Substack, ou você que está no Hubble, dá o joinha e aquele like, assim a plataforma vai entender que o vídeo é bom e que você gostou e vai para mandar para mais uma pessoa ou para várias pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar os sininhos em todos, porque isso é importante para você sempre ter esse conteúdo. Você que está no Facebook, aqui em cima tem um link, se inscreva no meu canal, porque o Facebook vai apagar esse vídeo. E no dia de hoje nós vamos, meus amados irmãos queridos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler a palavra de Deus. Continuando a nossa leitura, hoje vai ser o vídeo 3. Vamos ler 7, 8 e 9 do livro de Juízes. Hoje nós vamos ter a brilhante história de
vamos ter a história de Gideão, vai encerrar. Ontem nós iniciamos a história de Gideão, hoje nós vamos finalizar a história de Gideão e vamos ter aí, né, um tal de Abimeleque aí, um rei que vai surgir aí, que vai dar problema para Israel de novo. Israel continua na sua dicotomia de cair, levantar, cair, levantar. E não é muito diferente nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo o tempo de uma imoralidade muito grande, uma imoralidade que está destruindo não só nosso Brasil, mas o mundo todo está sendo levado para dentro de uma religião falsa, porque tem surgido aí, tem mais de 100 anos, mais de 100 anos aí, muitas falsas religiões, falsas igrejas, falsas heresias, falso evangelho, um falso Cristo sendo pregado e anunciado aí entre todos os povos e nações. Então, hoje nós vamos dar continuidade à leitura expositiva da palavra do nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Pessoal, eu vou ter que limpar a câmera aqui. A câmera parece estar meio suja. Só vou fechar a câmera. Depois eu vou abrir ela de novo, tá? Espera aí um instantinho, tô limpando a câmera aqui. Assim já libero. Aí, limpei a câmera. Deu uma melhoradinha, né? Ficar mais limpa. Tá muito bem. Então nós vamos hoje, lembrando que nós estamos fazendo a leitura na Bíblia Filamente. É essa Bíblia aqui que nós temos usado. Eu tenho usado, que é a Bíblia Filamente. É uma Bíblia que você compra. Ela vem uma capa de couro, né? É sintético, não é couro original, lógico. E ela tem um QR Code para você baixar o aplicativo Filamente. Nesse aplicativo você vai ter as mídias, né? Você vai ter multimídia aí, você vai ter vídeo, você vai ter um monte de coisa aí para você estar estudando e lendo a palavra de Deus. Então é importante que você venha comigo, né, junto com a Bíblia Filamente aqui. Essa Bíblia está aparecendo do lado, que está no celular, é um aplicativo, ela é completa. Você não tem nenhum estudo na Bíblia para ela poder ficar fininha, né, desse jeito. É na nova versão transformadora, uma ótima versão para você que quer ler a Bíblia toda e você que não tem teologia, que você nunca estudou religiões. Essa versão ela é muito boa para você compreender e entender a palavra de Deus, tá? Então vamos então orar. Depois da oração nós vamos para a nossa leitura da palavra de Deus na Bíblia Filamente, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Grande e maravilhoso e grandioso é o teu nome, meu Pai. Nos ajuda, ó Deus, a estar vivendo e fazendo, Senhor, segundo a tua vontade aqui nessa terra, ó Pai amado, Pai querido. Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade. Obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu é. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder sobre esse estudo, Senhor, que esse estudo possa ser alcançado, ser colocado à disposição de muitas pessoas, Senhor, nesse Brasil e nessa nação. Abençoa, Senhor, hoje, ó Pai, esse estudo e tudo que formos fazermos aqui, Senhor. Derrama, Senhor, da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia.
Abençoa tudo isso que eu vou fazer agora, em nome de Senhor Jesus, que alcança várias e várias pessoas por esse país e por essa nação. Cada pessoa que está assistindo, nas suas casas, na sua cama, no seu apartamento, na sua mansão, no seu prédio, na sua fazenda, na sua casa, na favela, na viela, no hospital, no leito, Senhor, no hospital sem esperança nenhuma, numa UTI, aonde estiver uma pessoa, Senhor, numa guarita, numa recepção, aonde estiver, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado. Derrama do teu poder e da tua graça, abençoe esse estudo, abençoe essas pessoas. Que o teu poder, através da palavra de Deus, alcance essas pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. E amém, meus irmãos. Fica aí, não saia daí, porque hoje nós vamos, entrar aí na história de Gideão. Gideão, um guerreiro poderoso, apesar de ser um covarde, mas acabou se tornando um guerreiro poderoso e combatendo os inimigos de Israel, aí no livro de Juízes. Então hoje nós vamos ter, essa leitura maravilhosa na palavra de Deus. Começando no Juízes capítulo 7. Já abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 7 e vamos dar início, à nossa leitura e a exposição da palavra de Deus. Hoje estamos passando aqui pelo vídeo 3, Esse é o vídeo 3. Vídeo 3, Juízes 7, 8 e 9. A estratégia dos 300. A vitória inesperada de Gideão. E aí tem o link do meu canal, Dá um clique no link. O link está acima na descrição desse vídeo. E aí você pode, já se inscrever no canal, porque o YouTube, o Facebook, ele vai apagar esse vídeo daqui a um mês. Então é importante que você se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você sempre vai ter acesso a essa leitura maravilhosa, expositiva da palavra de Deus. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. E esse link te leva para a primeira playlist, e você já começa a ler de Gênesis e Apocalipse. No final do vídeo eu vou deixar 3 playlists de leitura de livros completos para você ler e aprender a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar aqui na leitura, Esse é o terceiro vídeo do livro de Juízes, e assim nós vamos vencendo, e adiantando aí, Então vamos. Os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Juízes narram eventos cruciais na vida de Gideão e posteriormente a ascensão e queda de seu filho Abimeleque. Esse capítulo ilustram temas importantes como a intervenção divina na guerra, a fragilidade da fé humana, os perigos da idolatria e as consequências da busca desenfreada pelo poder. Gideão derrota os medianitas, Então, aqui vai ter uma estratégia, de Gideão. Gideão vai derrotar os medianitas, E aí nós vamos ler aqui o que ele fez. Capítulo 7. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim.
dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão! Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Azer e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão em Bet-Bara. Todos os homens de Efraim obedeceram. Capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. Depois, continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. Muito bem. Não vamos ler o capítulo 8 porque vamos ler o discernimento aí, né? Esse capítulo. Juízes, capítulo 7, a vitória inesperada de Gideão. O capítulo 7 começa com Gideão e um grande exército de israelitas reunidos para lutar contra os medianitas, amalequitas e povos do Oriente, que eram numerosos como gafanhoto. Redução do exército. Deus reduziu o exército, né? Tinha muita gente ali.
Redução do exército. Deus, para que a glória da vitória fosse atribuída unicamente a ele e não à força de Israel, instrui Gideão a reduzir drasticamente seu exército. Primeiro, os que tinham medo foram dispensados, 22 mil homens. Eita, Israel estava bonito nesse tempo, hein? Depois, aqueles que bebessem água de forma desatenta, lambendo como cão. Foram separados dos que beberam ajoelhados e vigilantes. Os que estavam bebendo como cão foi separado dos que beberam, levando pegando a água com a mão e bebendo e olhando no inimigo, né? Apenas 300 homens foram selecionados. Essa ação divina demonstra que a vitória não depende de número, mas da fidelidade e dependência de Deus. Estratégia divina. Gideão, encorajado por um sonho que ouviu no acampamento inimigo, divide os 300 homens em 3 grupos. Cada homem recebe uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. À noite eles cercam o arraial medianita, tocam as trombetas, quebram os cântaros gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. Confusão e derrota dos inimigos. A ação coordenada dos 300 homens causa pânico e confusão entre os medianitas. Em sua desorganização, eles começam a lutar uns contra os outros, fugindo em desespero. Os israelitas das tribos vizinhas, convocados por Gideão, juntam-se à perseguição e os príncipes medianitas, Oreb e Zeeb, são capturados e mortos. Lição principal. A soberania de Deus é manifestada na escolha de meios improváveis e pessoas aparentemente fracas para realizar seus propósitos, garantindo que a glória seja dele. A obediência de Gideão, mesmo com um exército mínimo, é crucial para a vitória. Aí vai começar o capítulo 8, né? E vamos... Gideão mata Zeba e Zalmuna. Então os homens da tribos, vou pôr a leitura aqui. Capítulo 8. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com cerca de 15 mil guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120 mil já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres.
Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: Aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: Primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa, e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa. Gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Capítulo 9. Muito bem. Capítulo 9, mas vamos ler o discernimento desse capítulo, né? Vamos ler aqui o discernimento do capítulo. Capítulo 8. Perseguição e os erros de Gideão. Após a vitória inicial, Gideão enfrenta novos desafios e comete erros. Conflito com Efraim. Os homens de Efraim reclamam por não terem sido chamados para a batalha desde o início. Gideão, com sabedoria, acalma a ira deles, ressaltando a importância da contribuição de Efraim na perseguição dos príncipes medianitas, mostrando habilidade e diplomática. Vingança contra Sucote e Peniel. Gideão persegue os reis midianitas Zeba e Zalmuna, mas a cidade de Sucote e Peniel se recusa a dar suprimentos ao seu exército exausto. Após a captura dos reis, Gideão retorna e pune severamente os líderes dessas cidades, mostrando uma faceta mais implacável e talvez excessiva em sua liderança.
Captura e execução de Zeba e Zalmunna. Gideão captura os reis midianitas e os executa, vingando a morte de seus irmãos no Monte Tabor. Reino negado e idolatria. Os israelitas, maravilhados com a vitória, oferecem a Gideão e sua descendência a possibilidade de reinar sobre eles. Gideão inicialmente recusa, afirmando que o Senhor deveria reinar sobre eles. Contudo, ele pede os brincos de ouro dos despojos e faz um éfode, veste sacerdotal, com eles colocando em Ofra. Esse éfode se torna um objeto de adoração idólatra para Israel e uma armadilha para Gideão e sua família. Isso demonstra a fragilidade da fé e a tendência de Israel à idolatria, mesmo após grandes livramentos. Paz e morte de Gideão. A terra teve paz por 40 anos enquanto Gideão viveu. Ele teve 70 filhos de suas muitas mulheres e uma concubina em Siquém. Lhe deu um filho chamado Abimeleque. Após sua morte, os israelitas voltaram a se prostituir com os Balaíns, esquecendo-se do Senhor. Balaíns aqui é espírito de Baal, tá? Esses mesmos espíritos aí de mesa branca, de centro espírita, de tudo quanto é espiritismo, é esses Balaíns. Lições principais. O capítulo destaca a importância da unidade tribal, os perigos do abuso do poder, ainda que justificado na perspectiva de Gideão. Crucialmente, como a idolatria pode se infiltrar, mesmo através de boas intenções, os símbolos religiosos, levando o povo a se desviar de Deus, tá vendo? Sim. Abimeleque governa sobre Siquém. E vamos para o capítulo 9. Né? Abimeleque aqui é o filho da concubina, por isso que é falado no capítulo 8. O filho da concubina de Gideão, né? Cara chamado Abimeleque. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém que, depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meios-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então, os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna em Siquém e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém! Ouçam-me, se querem que Deus os ouça! Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Se não, que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes,
e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão. E esse Zebu é apenas seu ajudante. Sirvam os verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele: convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebu, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebu respondeu: São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: Não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebu se voltou para ele e perguntou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: Quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao Monte Zalmon. Pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas,
Quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: "Tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque." O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Capítulo 10. Muito bem, não vamos ler o capítulo 10, vamos ler, você acompanha comigo, discernimento. Juízes, capítulo 9, a ascensão e queda de Abimeleque. Esse capítulo é uma narrativa sombria que explora as consequências da falha de Gideão estabelecer uma liderança teocrática duradoura e os perigos da ambição pessoal. O golpe de Abimeleque. Abimeleque, filho de Gideão, com sua concubina de Siquém, busca o poder. Ele manipula os siquenitas, questionando se preferem ser governados por 70 príncipes, o filho de Gideão, ou por um só, com o apoio de Siquém. Ele assassina impiedosamente seus 70 irmãos em uma única pedra em Ofra, para eliminar rivais e consolidar seu poder. Apenas Jotão, o mais novo, consegue escapar. A parábola de Jotão. Jotão, do Monte Gerizim, proclama uma parábola às árvores que procuram um rei. Jotão do Monte Gerizim proclama uma parábola às árvores que procuraram um rei. A oliveira, a figueira, a videira se recusam a deixar seus frutos para reinar, mas o espinheiro, inútil e perigoso, aceita prontamente. Esta parábola é uma crítica mordaz à ambição desmedida de Abimeleque e uma advertência aos siquenitas por tê-lo escolhido como o rei. Jotão profetiza que fogo sairá de Abimeleque e consumirá Siquém, e fogo de Siquém consumirá Abimeleque. O reino de Abimeleque é a traição. Abimeleque reina por 3 anos. Deus envia um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém, levando à desunião e à traição. Gaal, filho de Ebed, lidera uma revolta contra Abimeleque em Siquém, incitando o povo a rejeitá-lo. A queda de Abimeleque. Abimeleque, com a ajuda de Zebul, governador de Siquém, que o alertou sobre a traição, derrota Gaal e seus seguidores. Ele ataca Siquém, mata sua população, destrói cidades e as semeia com sal, um símbolo de desolação permanente. Em seguida, ele se dirige à torre de Tebes, onde o povo havia se refugiado. No entanto, enquanto tenta incendiar a torre, uma mulher lança uma pedra de moinho sobre sua cabeça, quebrando seu crânio. Para evitar a vergonha de ser morto por uma mulher, Abimeleque pede a seu escudeiro que o mate com a espada. Lição principal. O capítulo 9 é um alerta severo contra a ambição egoísta, a violência, a rejeição da vontade de Deus. A palavra de Jotão é profética e serve como um juízo divino sobre a tirania. A morte de Abimeleque pelas mãos de uma mulher é uma humilhação final e cumprimento da profecia de Jotão, demonstrando que a justiça divina prevalece, mesmo sobre aqueles que parecem prosperar no mal. Conclusão dos capítulos 7, 8 e 9. Esses 3 capítulos formam um arco narrativo que começa com a intervenção poderosa de Deus para libertar Israel através de Gideão, capítulo 7. Continua com os desafios da liderança pós-vitória e as falhas humanas.
do próprio Gideão, capítulo 8, e culmina na tragédia da ambição humana e suas consequências desastrosas, na figura de Abimeleque, capítulo 9. Eles mostram um ciclo vicioso de desobediência, opressão, clamor a Deus, livramento e nova queda na idolatria, pecado, que é uma característica central do livro de Juízes. A história de Gideão e Abimeleque serve como um forte lembrete da importância da dependência de Deus, da humildade na liderança e das consequências devastadoras quando o povo de Deus se desvia de seus caminhos. Qual é o aspecto desse capítulo que você gostaria de explorar mais profundamente? Então deixa aí na descrição do vídeo, né? Aí embaixo na descrição não. Abaixo no Facebook, no Hubble, no Facebook, no Substack. Tem uma janelinha que você pode deixar aí, né? O seu comentário. Então deixe um comentário, né, nesse vídeo para que eu possa estar vendo aí. Também, se você quer oração, vá abaixo na janelinha e deixe seu pedido de oração, que no próximo na próxima live, ou amanhã ou depois, não sei, às vezes dá para fazer todos os dias, às vezes não dá, eu estarei aí orando por você. Bom, então, muito obrigado por vocês terem ficado aí até agora. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês se apeguem à palavra de Deus, se apeguem à leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tá? Que vocês tenham aí um despertar, porque sem a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, não haverá um avivamento no nosso país e na nossa nação. A partir de amanhã, o Brasil vai entrar numa fase muito difícil. E você, meu irmão, tem que se preparar, tá? Porque serão dias difíceis. E a culpa de tudo isso que vai acontecer no nosso país é do próprio povo. É do próprio povo de Deus, que rejeita a leitura expositiva da palavra de Deus, assim como Israel não tinha quem lia a Torá, quem lia a palavra para Israel se manter fiel a Deus. Então, por isso, né, a Bíblia Filamente, é muito importante que você compre essa Bíblia e comece essa jornada de leitura maravilhosa comigo, todos os dias, lendo a Bíblia. Então, é importante que você esteja comigo lendo a palavra de Deus, tá? Junto comigo todos os dias. É muito importante que você venha e leia a palavra. Então isso é muito importante. Que você venha, esteja juntamente comigo aqui, lendo a palavra de Deus todos os dias, tá bom? Lembrando que é na nossa Bíblia Filamente, Bíblia que tem um aplicativo, você pode estar aí acompanhando. Vamos para a leitura do nosso Deus e depois, deixa eu só ver aqui se tem, deixa eu ver se tem algum conteúdo aqui bom para nós. Não tem nenhum conteúdo aqui na Bíblia, né? Então, não tendo nenhum conteúdo, vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é.
pelo Deus de graça, pelo Deus bondoso, porque não há nenhum outro Deus, assim como o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Senhor, abençoe, Senhor, a vida de cada um, cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que vai acompanhar esse vídeo. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama da tua graça, da tua bênção sobre essas pessoas, sobre a vida de cada um, que todos eles, Senhor, sejam alcançados pelo poder da tua palavra, ó Deus. Derrame da tua graça, derrame, Senhor, da tua bênção e abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Derrama da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado, porque não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Santo é o teu nome, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito tudo para o nosso favor. Obrigado, Senhor. Derrame da tua bênção, do teu amor, tua graça sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um que estão assistindo, de cada irmão que assistiu agora. E essa história, esse entendimento que Deus é o Deus maravilhoso que está no controle de todas as coisas. Assim como o Senhor fez com Israel, assim também o Senhor está livrando a tua igreja, o teu povo e todo aquele que crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. De vez em quando eu vou deixar um vídeo aqui, e amém na nossa oração. Eu vou deixar um vídeo, eu quero pôr um vídeo aqui para que vocês entendam a guerra e a batalha espiritual qual nós estamos vivendo. Tá? Tempo de guerra, tempo de luta, tempo de batalha e que temos e tem que se preparar. Porque está vindo aí, né, grandes lutas e grandes batalhas. Tá bom? Então temos que nos preparar. Vou deixar um vídeo aí. Aí no final do vídeo, para quem está no Facebook, vou deixar o louvor tema dessa leitura. E para você que está no Facebook, não, para você que vai ficar no YouTube, vai ter 3 vídeos aqui para você. Vai ter 3 vídeos, 3 playlists para você estar assistindo. Essas playlists para você iniciar a sua leitura expositiva da palavra de Deus. Tá bom? Então, vou deixar no final 3 playlists aqui para você iniciar a sua leitura. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Não esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se torne meu amigo aí no Facebook. Vira meu seguidor no Facebook. E se inscreva no Hubble. E se inscreva no Substack, tá bom? Que é a nova plataforma, muito melhor, né, do que as outras plataformas. E fica aí com o entendimento do mundo espiritual. Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes, penso neles como bolas de gado em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma pensada nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e, às vezes, de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Citados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas, lados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, meia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo. Como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão.
como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então, as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então, a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso, Deus dispersa o povo da Babilônia diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que os israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. O poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, Emma, os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano. São os poderes espirituais, os ídolos culturais, que inspiram o ódio, divisão e violência. Então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o conselho divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, bíblica, dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Em Órfão, um lagar, Gideão se escondeu, com medo do milagre.
midianita o povo padeceu, mas Deus em sua graça um chamado lhe fez. Valente guerreiro, por ti salvarei Israel outra vez. Com poucos e sem força, ele a vitória nos deu. Não pela espada humana, mas pelo que ele moveu. 7.000 reduzidos a 300 fiéis, para que a glória fosse só do Rei dos Céus. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Pela fé e obediência o pavor se espalhou. Os reis de Midian na fuga Deus desbaratou. Mas o povo tão fraco esqueceu-se do seu Deus, pedindo um rei humano, desviando os seus. A busca por poder, a soberba a reinar, a colheita amarga que a nação ia ceifar. A voz do profeta que a verdade clamou, das escolhas erradas o fruto se mostrou. Espada do Senhor, espada de Gideão. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Que nunca nos esqueçamos da mão que nos guiou, da graça que liberta, do amor que nos salvou. Humildes e fiéis para que a glória seja tua, em cada passo, em cada rua. Espada do Senhor, espada de Gideão. O barro em nossas mãos, o fogo em canções, no escuro da noite a luz se acendeu. O brado da vitória que o inimigo venceu. Deus quebra correntes, ele faz o impossível. Nos seus caminhos ele é sempre invencível. Louvado seja Deus que nos dá a salvação. Em tua palavra está nossa direção. Amém.